Acho que aqui deu também. Senão? Uhum. Quer sentar? Eu posso mexer aqui? Eu mexo sim, se eu quiser uma. Boa noite, gente. Vou falar um pouquinho da minha história aqui, bem rapidinho, né? Porque a intenção da aula é que a gente troque experiência, né? A experiência de vocês mesmos sendo residentes, eu acho que conta muito, né? E que eu possa transmitir para vocês as doenças endócrinas mais comuns de uma forma mais leve que vocês possam realmente ter na lembrança, não para fechar um diagnóstico, mas pelo menos para triar, né? E encaminhar. Eu fiz faculdade na Federal do Amazonas e vim para Brasília para fazer residência. E aí fiz residência de pediatria no Hospital de Taguatinga, e eu falo que lá é a minha segunda casa, muitas vezes foi a primeira casa, né? Porque na residência, depois voltei como preceptora, como staff, e agora sou preceptora, então eu tenho uma paixão pelo Hospital de Taguatinga, e eu acabo brincando assim, e o povo fala assim, você não quer ir para o Hospital da Criança, né? Porque lá é primeiro mundo, né? Aí eu falo, não, eu gosto de brincar de escondidinho lá na periferia. Então, assim, eu amo trabalhar onde eu trabalho. Hoje eu estou à frente mesmo do ambulatório de bomba de insulina, faço a preceptoria do internato, da residência, né? E faço 20 horas lá e o resto eu faço de consultório. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. Quero agradecer, né, muito ao Natanael, que a gente se conheceu de uma forma assim muito casual, né? Marquei uma consulta e já me apaixonei pelo jeito do Natanael mesmo, né? Pela postura dele como médico, como pessoa humana e tudo mais. Então, espero que hoje a gente faça mais uma troca de experiência mesmo. Não pode falar. Assim. Estava dando certo. Quer tentar? Se você mirar para o computador, talvez. Bem, então, para essa aula, eu não tenho conflito de interesse. A gente vai começar com a introdução, depois epidemiologia, avaliação oftalmológica em pediatria, as recomendações, diretrizes e, propriamente dito, as manifestações oculares relacionadas às doenças endócrinas mais comuns. Então, o processo de desenvolvimento da visão inicia-se ao nascimento. A visão, ela é um sentido fundamental para o desenvolvimento do bebê, e isso vai importar muito com qual idade gestacional esse bebê vai nascer. A perda da visão nos primeiros anos de vida tem grande impacto no desenvolvimento global dessa criança. E a deficiência visual na infância, ela vai afetar tanto o desenvolvimento motor, como psicoemocional e cognitivo dessa criança. Por isso que criou-se diretrizes de recomendação para o pediatra para avaliação. Então, uma mudança aguda na visão pode resultar de inúmeras doenças e lesões, por isso que é tão importante o oftalmologista pediatra, né, ter um conhecimento geral de algumas doenças pediátricas. E uma abordagem sistêmica, ela é necessária. A idade do aparecimento das lesões, as condições de doença sistêmica, a história visual, a história de possíveis lesões devem ser determinadas na consulta, né, amplamente investigadas, e a extensão da deficiência, a rapidez com que apareceu essa alteração e a associação com outros achados sistêmicos, no caso aqui a gente vai falar das doenças endócrinas, né, eles são cruciais. 2 bilhões, mais de 2 bilhões de pessoas vivem hoje com deficiência visual ou falta de visão, segundo a OMS. Mais de 1 bilhão de casos seriam evitáveis ou tratáveis se tivessem sido diagnosticados precocemente. A prevalência no Brasil é de 26 mil crianças cegas por doenças oculares, e apesar dessa prevalência, né, bem menor que a prevalência do adulto, é 10 vezes menor, mas 26 mil ainda é um quantitativo muito grande, sendo que a gente tem recomendação de triagem neonatal da parte dos olhos, né? Então, a Sociedade Brasileira de Oftalmologia e a Sociedade Brasileira de Pediatria se uniram e chancelaram uma diretriz
que recomenda avaliação oftalmológica em crianças abaixo de 5 anos. Então, o teste do reflexo vermelho, que é o teste do olhinho, deve ser realizado pelo pediatra na sala de parto. E tem excelente relação, custo-benefício e adequado à realidade do nosso país. Então, esse exame, ele é simples e ele deve ser difundido. Tanto o teste do pezinho, quanto o teste do olhinho, quanto o teste do coraçãozinho, o pediatra aqui, né? Tudo fala no diminutivo. Então, esses 3 testes, eles são obrigatórios. Eles são recomendados, mas eles são obrigatórios. Tem o teste da linguinha, que hoje em dia todo mundo quer fazer, mas ele não é obrigatório, porque ele vai rastrear se a criança tem o freio, né? Assim, e isso não vai trazer malefício para a saúde nenhum. Mas o teste do pezinho, sim, o da orelhinha também, o do olhinho também, e do coraçãozinho também. O da orelhinha também a gente faz, é o fono que faz. Então, qual que é essa recomendação dessa diretriz? É que no período neonatal, o pediatra faça o teste do reflexo vermelho e também a inspeção dos olhos até 2 horas de vida. Isso no serviço público é feito pelo pediatra mesmo, porque não se tem oftalmologista na sala de parto, ou então depois no Alcon, para passar. Mas eu vejo no consultório que a prática no particular é que os oftalmopediatras passem isso. Tem um rotineiro que já passa e já faz. Mas, no geral, no serviço público, quem faz realmente é o pediatra e a orientação da diretriz é que o pediatra faça isso. O teste do reflexo vermelho, então, deve ser repetido pelo pediatra durante as consultas de puericultura, pelo menos 3 vezes ao ano durante os primeiros 3 anos de vida. E, se possível, um exame oftalmológico abrangente pode ser realizado entre 6 meses e 12 meses. Então, na prática, o que acontece é que essa criança ela faz uma primeira triagem ao nascimento, ou pelo pediatra pelo oftalmo, e, no geral, o que eu vejo é que essa recomendação acaba não sendo seguida, porque são tantos os problemas que acontecem, às vezes, na puericultura. A mãe não tem leite, o menino não mama, a mãe tem que voltar a trabalhar logo, o cocô está verde. Olha, é tanta coisa, a consulta de puericultura, né? Às vezes ela é tão extensa, e às vezes parece assim, que tem tanta pergunta boba, que não é boba, que isso acaba ficando, na prática, perdido. Então, o que normalmente o pediatra faz é realmente isso aqui, ó, recomendar os 6 meses e depois 1 ano. E eu sempre oriento no consultório assim, não, você vai com 6 meses no oftalmo, depois você vai com 1 ano, e depois você vai conforme ele for orientando. Porque aí a recomendação assim vai depender, né? Se tiver alguma alteração. Até os 36 meses de idade, o pediatra deve avaliar os marcos do desenvolvimento visual do lactente, reflexo de piscar, fixação do olhar a partir de 1 mês, e o exame deve incluir a inspeção dos olhos e anexos, avaliação da função visual adequada à idade, avaliações de motilidade e alinhamento oculares. Parece que isso aqui é muito óbvio, né? Mas o óbvio só é óbvio para o olho precário. Então, para aquele pediatra, às vezes, que não tem esse conhecimento dessa diretriz, às vezes passa batido. E é super importante que o exame físico seja muito bem completo, desde a visão, dos olhos, até a genitália. Então, essas orientações sobre a frequência da avaliação oftalmológica, elas são importantes ferramentas para orientar os pediatras, evitar problemas de visão tratáveis que vão afetar, sim, o desenvolvimento infantil e o desempenho, principalmente escolar e social, causando perda permanente desnecessária da visão. Então, essa triagem, essa prevenção, ela é importante. Bem, então vamos falar um pouquinho das manifestações oculares associadas a doenças endócrinas. E aqui eu começo por uma doença que cada vez a incidência aumenta, e na endocrinologia, tanto de adulto quanto de criança, é altamente prevalente, que é o diabetes, né? Então, não existe um endócrino que não tenha paciente, o adulto de DM2 e a criança de DM1. E no consultório de vocês, muito provavelmente, talvez das doenças endócrinas, essa vai ser a mais comum de vocês avaliar. Então, esse diabetes, ele no cenário ali da endócrino geral, endocrinopediatria e doenças oculares, ele é a cereja do bolo, é o mais comum, é o feijão com arroz, né?
E ele pode acometer todas as estruturas, ou a maioria das estruturas oftalmológicas. Então, as pálpebras que puxam até plasma, que é pouco específico, não é patognomônico, né, de diabetes, a conjuntiva com a vasodilatação e a lentificação do fluxo sanguíneo, nos músculos, a paralisia do terceiro e do sexto pares, na córnea, as dobras na membrana de Descemet, na íris, né? A rubeose, valorização. Então, isso aqui eu não vou aprofundar, porque eu não tenho, né, conhecimento científico para isso, é só para exemplificar como tão importante é o oftalmologista entender um pouquinho do diabetes por conta dessas complicações. Então, pode ter alteração na retina, no cristalino, no corpo ciliar, no humor vítreo e assim por diante. Tem a fase não proliferativa, a fase proliferativa das alterações, e 50% dos pacientes com diabetes, incluindo tipo 1 e tipo 2, com 15 anos de doença vão ter retinopatia, e 80% dos pacientes com 25 anos de doença terão essa complicação. E dentro da pediatria, nós temos 3 sociedades que a gente segue como orientação de guidelines. Uma é a Sociedade Brasileira de Diabetes, a outra é a SPAD, que é a Sociedade Internacional de Diabetes Infantil, e a outra é a ADA, que é a Academia Americana de Diabetes. Então, eu trouxe aqui da ADA, porque a ADA ela acaba trazendo um standard todos os anos de atualização. A SPAD, ela faz a cada 2 anos, 2020 era pandemia, acaba que não teve, então a gente tem o de 2018 e o ano passado, 2022, saiu a recomendação. E essas sociedades, elas fazem uma revisão e uma atualização de todos os temas, desde doença, complicações agudas, complicações crônicas, até definição. Então, são sociedades que a gente segue como orientação para segmento desses pacientes. Então, o que eles falam a respeito de retinopatia? Então, esses pacientes, eles devem fazer o exame oftalmológico com diabetes tipo 1, isso aqui não é tipo 2, de 3 a 5 anos de doença, né? E eles tendo idade maior de 11 anos, ou a puberdade, o que chegar primeiro. Então, aquele paciente que já entrou na puberdade aos 10, eu posso começar a fazer um screening, que a gente fala de rastreamento de retinopatia, né? E também eu posso esperar até 5 anos. Então, se eu estou no serviço público, onde eu não tenho acesso fácil, eu posso esperar os 5 anos, que era a recomendação antiga, né? A recomendação antiga é 5 anos de doença ou a puberdade que chegar primeiro. Hoje diminuiu para 3, se você achar por necessário, e acima de 11 anos, ou a puberdade, o que chegar primeiro. Depois desse exame inicial aqui, a recomendação é que você faça o exame a cada 2 anos, e você pode fazer a cada 4 anos, mas a depender da avaliação do endocrinologista, se há necessidade ou não, e principalmente aqueles pacientes que têm hemoglobina glicada abaixo de 8. A hemoglobina glicada, por muito tempo, foi um exame que a gente tinha como padrão ouro para controle de diabetes. E hoje não é mais assim. Aqui eu trouxe só um resumo de como que a gente faz o diagnóstico. Porque, muitas das vezes, o paciente vem com a solicitação do endócrino pediatra para fazer um rastreamento. Mas não é incomum, principalmente no diabetes tipo 2, você pegar um paciente de rotina e observar uma complicação de um diabetes. Por isso, a recomendação para adulto de DM2 é que faça screening de retinopatia ao diagnóstico de diabetes, porque esse paciente vai ter pelo menos 5 anos de disglicemias. E essas disglicemias, elas podem já causar alguma complicação. Então, o diagnóstico para diabetes é sintomas clássicos de diabetes ou hiperglicemia em crise com glicemia, ao acaso, maior ou igual a 200 miligramas por decilitro. Ou glicemia de jejum acima de 126, igual ou maior que 126, mas o jejum aqui é considerado um jejum de 8 horas.
ou quando você tem o teste de tolerância oral à glicose, que é feito no adulto com 75 gramas de glicose, na criança é 1,75 gramas por quilo, até o peso que vai alcançar 75 gramas de glicose. Então, se essa criança tem obesidade, aí eu calculei deu 100, tá? Vou parar no 75. Então, esse teste de tolerância oral à glicose, se der maior ou igual a 200, também é diagnóstico de diabetes, ou hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5. Porém, esse critério de hemoglobina glicada para criança não é considerado como padrão ouro, tem que ter outro teste válido para considerar realmente que seja diabetes. Então, eu trouxe aqui isso aqui para vocês terem um conhecimento também. Isso aqui, alguém já viu isso? Já, né? Então, assim, é bom, porque o DF foi o primeiro, não é estado, um distrito, né? Mas foi o primeiro no Brasil a ter dispensação de sensor de glicose, é chamado de Libre. Isso aqui é o sensor. O paciente ele pode medir a glicemia, a gente fala rastrear através do celular ou através de um glicosímetro, que a gente chama de leitor. Então, aqui ele consegue medir nas 24 horas, ele faz um gráfico e ele não fura o dedo. Então, por que eu não tinha colocado? E hoje eu peguei, me deu um estalo, eu falei, eu vou colocar, porque a gente vai se diferenciar pelo que a gente sabe da nossa, que não é da nossa especialidade, né? Então, eu imaginei vocês atendendo o paciente, tem alteração de diabetes. Vou pedir uma glicemia, olha, tem isso, tem aquilo outro, então eu acho que a gente acaba tendo uma assistência melhor para o nosso paciente. Como é que esse sensor funciona? Ele vai aqui, esse filamento dele aqui de 0,4 milímetros, ele vai nesse líquido intersticial. Aqui é o sangue, né, o vaso sanguíneo. Quando eu furo o dedo, a lanceta, ela vem aqui e fura bem aqui assim, ó. Então, eu estou medindo a glicose azulzinha do sangue, do capilar. Quando o sensor é instalado, ele mede no líquido intersticial. E os pacientes reclamam muito que há um delay, há uma diferença entre as glicemias das medidas. E acontece mesmo, porque a gente está medindo em locais diferentes. Então, os dois estão certos. Só que aqui é mais rápido, se eu tenho uma hipoglicemia, aqui vai aparecer no leitor a hipoglicemia mais tardiamente, ali por volta de 10, 15 minutos depois. Mas as duas medidas, elas estão certas. E isso é o que a gente tem de mais moderno para que se possa medir glicemia. O tempo no alvo hoje, lembra que eu falei que a hemoglobina glicada no passado ela era o exame mais importante. E laboratorialmente ela continua sendo o mais importante, porque é a única coisa que a gente tem para saber como está mais ou menos. Mas os guidelines mais modernos, eles trazem muito o tempo no alvo. Porque se eu tenho 17 horas por dia de glicemia entre 70 e 180, eu tenho dentro do alvo 70%, isso é considerado bom controle. Se eu tenho um paciente que tem muita glicose de 50 e muita glicose de 250, 250 com 50 é 300, dividido por 2 é 150. Então, a hemoglobina glicada, ela é avaliada e medida conforme a média glicêmica. Então, se eu tenho uma média glicêmica boa, mas eu tenho muita hiper e muita hipo, esse paciente tem complicação aguda, que é a hipo, CETES, em criança, então, pode dar convulsão, e ele tem hiperglicemia, que também vai dar complicação a longo prazo, né? Retinopatia, doença renal, diabetes e tudo mais. Então, hoje, a gente valoriza muito mais as métricas de bom controle do que a hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada acabou ficando no segundo plano, é um complemento. Mas se o paciente tem condição de manter um monitor contínuo, as métricas elas são mais importantes para a gente pensar numa futura complicação ou não do diabetes. E é interessante porque ela acaba medindo e ela gerencia todas as medidas e me dá todas as métricas. Então, fica muito fácil
eu acabar analisando esse paciente e vendo se ele está bem controlado ou não. Bem, então, passando ali do diabetes, vou falar um pouquinho das tireoidopatias. E aí a gente tem hoje. Tireoidopatia diabética. Mas a cuidado visual, como a glicemia dele varia, mas a cuidado visual dele fica prejudicada. Completa, aquela visão curva. Assim, depois de quanto tempo que controla a glicemia, vai ter cuidado visual? Então, uns 3 meses. Porque assim, a gente faz hemoglobina glicada a cada 3 meses, porque leva-se 3 meses para ela controlar. Então, é o tempo que o organismo tem para se ajustar, entendeu? Agora, assim, a hemoglobina glicada, ela acaba levando 3 meses para chegar no nível normal, se o paciente está bem controlado hoje. 50% é dos últimos 30 dias, né? Se você está muito preocupado, está muito ruim, você pode pedir para voltar com 30, mas o ideal são 3 meses, né? Quando o paciente está com sensor, e daí que eu acho que o oftalmo, né, pode pegar esse filho e dizer, olha, mas tem um monitor que isso vai lhe ajudar muito, né? Porque ele começa a ver o tanto que está no corpo dele. E isso vai, às vezes, estimulando o paciente. Então, aquele paciente que está com sensor, eu consigo fazer um ajuste e com 3, 7 dias, eu já consigo ver se eu estou no caminho certo. Quando o paciente está só na ponta de dedo, para você conseguir reproduzir o que o livre te dá, você tem que fazer 9 pontas de dedo. O que faz? O governo dá 2 caixas de fita. Mal dá para fazer 3 no dia. É menos do que a gente pede 4. Entendeu? Então, assim, eu acho que essa visão da monitorização contínua, ela tem que ser difundida, ainda mais porque aqui no Distrito Federal a gente, né, ganha gratuitamente, claro que tem um protocolo, o paciente tem que preencher protocolo, eu não coloquei aqui porque não é o objetivo da aula, mas quanto mais ele tiver a monitorização contínua com o sensor, melhor vai ser a chance dele controlar. E aí, com 30 dias, você tem uma possibilidade, mas o ideal são 3 meses mesmo, tá? Mas com 30 dias, se ele tiver em monitorização contínua, você já consegue ver se ele está ficando bem controlado. Às vezes, você faz um ajuste, com 7 dias, se a adesão for boa, porque eu trato muito adolescente, né? Então, você faz ajuste, aí não faz nada. No mês, ele volta do mesmo jeito. Então, se o adulto fizer tudo que o endócrino orientar, e se o endócrino conseguiu meio que acertar ali na dose, 7 dias você já consegue ver, através do monitor, se ele está no caminho certo. Aí você tem que esperar pelo menos os 30 dias, 90 dias para repetir. Tá? Então, olha só, sobre hipotireoidismo. Então, todo mundo sabe, né? É uma síndrome clínica causada por síntese e secreção insuficiente ou ação inadequada dos hormônios tireoidianos, e ocorre a lentificação generalizada dos processos metabólicos todos. Então, a pessoa fica mais lenta, bradicárdica, a pressão cai, o raciocínio cai. E na pediatria, um ponto muito importante é que o único sinal, às vezes, de um hipotireoidismo instalado, que a criança não sabe referir, né? Às vezes é queda do rendimento escolar ou então baixa estatura. Então, ficar muito atento, né? Eu no consultório pergunto tudo, né? Às vezes o paciente vai, né? Como eu estava falando, vai para crescimento, né? Aí eu falo assim, dorme que horas, acorda que horas, toma leite, não toma, não sei o quê, vai para a escola, o convívio é bom? A senhora pergunta da escola por quê? Né? Então, tudo está ali relacionado. Aí se tem o hipotireoidismo primário, secundário e terciário. O primário é o mais comum, onde há uma produção diminuída de hormônios tireoidianos lá na tireoide. Isso faz um feedback positivo na hipófise, fazendo com que aumente o TSH e aumente também o TRH no hipotálamo, a fim de tentar estimular a produção lá na tireoide. E é primário porque o problema é primário lá na tireoide.
O secundário, o problema na hipófise, o terciário, o problema no hipotálamo. Esses dois aqui são chamados de hipotireoidismo central. Então, quando fala central, pode ser hipofisário ou hipotalâmico. A maioria das vezes a gente não tem como saber, porque a gente não dosa de rotina também TRH. O hipertireoidismo é o contrário do hipo, então é a produção excessiva de hormônios tireoidianos e vai acontecer, então, uma aceleração generalizada dos processos metabólicos. Enquanto o hipotireoidismo está muito frio, a pessoa fica lenta, às vezes engorda. Então, o engordar também não é muito. É, no caso ali, 5 quilos, né? Não aquela pessoa que engordou 20 quilos é do hipo. Não. O hipo não faz engordar tudo isso, mas o conjunto faz, às vezes, engordar porque a pessoa fica hipoativa, não vai para academia, não dá conta de ir para academia, né? E acaba ficando mais hipoativa e engorda. Já o hiper, não. A pessoa emagrece, dá diarreia, taquicardia, a pessoa fica acelerada, come mais e acaba não engordando por conta dessa aceleração dos processos metabólicos. E aí, no hipertireoidismo, é o contrário do hipo, né? Então, há uma produção sempre, uma produção excessiva dos hormônios tireoidianos. No caso do primário, há um feedback negativo e uma diminuição, então, do TSH e do T4 livre. E quando é secundário e terciário, o que acontece é que o problema é lá central. Então, o estímulo é central. Então, esses hormônios vão estar elevados, estimulando mais ainda. E o feedback não funciona. Então, há uma produção excessiva de T3 e T4, mas não há um feedback, porque o problema é central. Não há um marcador, né, de doença ocular de tireoide. Existe uma relação temporal entre a doença ocular tireoidiana e o início do hipertireoidismo. Então, 20% dos hipertireoidismos, a pessoa vai ter a doença ocular antes, 40% vai ter durante e 20% vai ter depois que já está instalado. E os outros 20% é quando tem, às vezes, algum tratamento, como radiodo, às vezes pode aumentar o risco também. Alguns fatores de risco para doença ocular. Sexo feminino, então a mulher é mais frequente para ter a doença ocular, mas o homem, quando tem, o dele é mais grave que o da mulher. O tabagismo, por aumento do volume do tecido conjuntivo da órbita. Terapia com radiodo, então, essa terapia com radiodo pode, sim, desencadear, né, a doença ocular. Um TRAB muito elevado, que é o autoanticorpo, antirreceptor do TSH. O hipercolesterolemia, então, aquele paciente que já tem histórico de hipercolesterolemia. As estatinas, elas são protetoras para isso também. A idade avançada, estresse. E existem pouquíssimos relatos, mas existem relatos na literatura de casos pós-vacinação contra a Covid-19. Eu falo assim, eu não sei assim, como é que é o público, se é contra a vacina ou não, né? Mas é bom nem divulgar muito isso no meio não médico, né? Mas existem poucos relatos na literatura, cheia de relatos de 3 casos somente. É interessante a gente falar. Então, o hipo tem edema palpebral, a pitose, a ceratopatia seca, a tireoide ela acaba ficando diminuída, e no hipertireoidismo tem o edema periorbitário, a exoftalmia, oftalmoplegia, ceratite, as lesões do nervo óptico, inflamação conjuntival, e a tireoide fica aumentada. Quando a gente olha aqui, a gente consegue de cara já definir, né, a diferença mesmo. Porque é o olho, né, para fora e a pessoa é uma pessoa muito agitada. E o hipo não, o hipo é uma pessoa muito mais letárgica mesmo. Então, acontece, né, o espessamento aqui dos músculos retroorbitários, né, o perfil fica bem evidente, nem sempre vai ser assim, eu digo que isso aqui é uma foto de livro, né, nem sempre o paciente vai vir tão claro assim. E aí, o que acontece? As células T e as células B, elas vão estimular, né, a produção de anticorpos contra receptor, e esses são os anticorpos, contra receptor do TSH, eles vão se acoplar ao receptor, e aí
estimular a produção excessiva de T3 e T4, lá fazendo com que a glândula lá na hipófise tenha um feedback negativo e o TSH reduz. Então, lembra quando eu falei que quando é central o problema, é lá na hipófise ou hipotálamo. Então, o TSH vai ser alto. Então, quando vocês pegarem uma pessoa com doença ocular, pensar que tem os sintomas de hipertiroidismo, que de TSH e T4 no retorno, às vezes a gente fala, você foi, nossa, você viu quanto seu exame? E no TSH, por vir alto junto com o T4, talvez não seja erro laboratorial, talvez seja algo central mesmo. Não é o mais comum. O mais comum é que aconteça isso mesmo. Então, esses anticorpos, eles também, esses anticorpos do receptor TSH, eles vão se unir aos receptores, né, no tecido conjuntivo retroorbitário, aumentar a produção ali de glucosaminoglicanos, aumentando, então, no músculo e no tecido conectivo, atrás dos olhos, causando, então, essa doença ocular, que é a oftalmopatia do hipertiroidismo, da doença de Graves. A manifestação na criança, ela é prevalente também ou é muito mais raro? Não, Manifestação é muito ocular, mais raro. mas- É muito mais raro, né? E na criança não é tão comum o hipertiroidismo como é no adulto. É mais comum o hipotiroidismo mesmo. Então, agora nós vamos falar da paratireoide, que é aquela glândulazinha que fica atrás da tireoide. Então, no hiperparatiroidismo, o paciente tem hipercalcemia, fragilidade óssea, cálculos renais e PTH elevado. E no hipoparatiroidismo, é hipocalcemia, hemorragia, tetania e PTH baixo. Eu não trouxe, assim, falando muito, é uma doença que não é comum, ela é muito mais rara do que, eu estou colocando meio na ordem aqui, porque diabetes é o mais prevalente, depois da endócrino vem as tireoidopatias, né? No adulto, a doença de Graves, na criança, o hipotireoidismo autoimune, depois vem o hipopara e o hiperpara, mas também são doenças importantíssimas para o oftalmo pediatra, né? No hipoparatiroidismo, então, vai ter ceratoconjuntivite, catarata e papiledema. Então, na criança, tem muitas doenças que podem causar catarata, né? E eu vou falar um pouco mais à frente das doenças genéticas. E no hiperparatiroidismo vai ter depósito de cálcio na conjuntiva e na córnea. Então, lembrar de uma doença que não é tão comum, mas que facilmente pode ser diagnosticada e rastreada pelo oftalmologista. Muito comum na pediatria é o uso do corticoide, né? Então, assim, Natanael agora é pai, né? Aí, assim, nossa, como é o nome da sua menina? Maria Isabel. Aí, Maria Isabel está com uma dermatite atópica, né? Nasceu lá no Maranhão, no calor, veio para cá numa seca danada. E aí, ele aprendeu na faculdade que a pomadinha de corticoide cura, né? Pronto. Aí, vai lá e passa. Então, a gente tem um uso indiscriminado na pediatria de corticoide, oral, tópico. O nasal tem um impacto muito menor, mas se for usado de forma indiscriminada por longos anos, também vai ter, né? Então, o uso de corticoide, ele leva a um risco de catarata e de glaucoma. É aumentado em pacientes em uso de corticoide, mas está relacionado à dose e ao tempo e ao tipo de corticoide também. Se o corticoide for de maior potência, como dexametasona, o impacto vai ser maior. Porém, pode não haver dose mínima segura. Então, acha que tem uma dose, mas não pode ser que tenha curva invertida. Às vezes, uma dose mínima para uma criança pode trazer um impacto grande. Geralmente, essa catarata e glaucoma, né, são bilaterais e se desenvolvem lentamente. Localização subcapitular posterior geralmente podem ser distinguidos de cataratas sem luz. É mais comum quando se usa prednisona ou prednisolona, que são os corticoides mais usados na pediatria, numa dose superior a 10 miligramas por dia. Isso vai depender do impacto também, por isso que fala da dose, vai depender muito da idade da criança. Porque 10 miligramas para uma criança de 2 anos é uma coisa. 10 miligramas para uma criança de 10 anos é outra. Né? Então, quanto menor for a criança,
maior a dose, maior é o risco. Ou que está usando há mais de um ano. Mas, poxa, Roberta, vai usar mais de um ano, vai, acredito. Aquela mãe que não consegue consulta com o pediatra na rede pública e deu certo porque o pediatra no pronto-socorro, né, passou o corticoide, deu certo, ela chega com a criança com puxa. Não é comum. A exoftalmia é rara após o uso do corticoide, e a corioretinopatia serosa, redução da dose de corticoide, é o elemento mais importante do tratamento. Só que, assim, a redução do corticoide, a depender de quanto tempo essa criança está usando, ou um adulto, se o paciente usa um corticoide de baixa potência, tipo hidrocortisona, né, que é semelhante à potência ao cortisol endógeno, hidrocortisona só tem ED, mas na pediatria a gente acaba mandando manipular algumas vezes, né? Que não é o ideal, mas a gente faz, quando há necessidade por conta de custo. Então, é um corticoide de baixa potência, prednisona é de média potência, ele é 4 vezes mais potente que o cortisol endógeno e a hidrocortisona, e a dexametasona, ele é 20 vezes mais potente. Então, depende muito da potência, da dose e do tempo que usa. Então, quando vai desmamar o corticoide, ter um cuidado de quando vocês se pegarem numa situação dessa, nossa, tem que tirar o corticoide. Não, você tem que procurar um endocrinologista, você vai manter o que ficou errado e o que já complicou, não vai ser em 2 dias, 3 dias que vai resolver. Mas se você orientar, retirar o corticoide de uma vez, uma pessoa que está usando há mais de 7 dias, pode ser que ela tenha uma crise adrenal. Então, mais de 7 dias em uso de corticoide pode já bloquear a glândula adrenal e ela pode, a depender do tempo que está usando, demorar 9 meses para desbloquear. Então, é necessário fazer um desmame bem cuidadoso e bem leve. Então, procurar um especialista nisso. Bem, e a retinopatia da prematuridade? Nossa, mas prematuridade, né? O que tem a ver com endócrino, né? É porque dentro da endocrinologia, a prematuridade ela pode trazer consequências agudas e complicações tardias. Então, na prematuridade, no baixo peso, a criança, para o neonatologista, ela pode ter doença respiratória, transitória, hipoglicemia, né? E uma criança com muito baixo peso vai ter hipóxia ou hiperóxia, né? E pode ter essas alterações. A longo prazo, para a gente, como endócrino, é importante o prematuro, porque ele pode ter várias doenças metabólicas. Obesidade, diabetes, baixa estatura, pubarca precoce, puberdade precoce. Então, é importante o pediatra, sim, saber se na prematuridade também teve retinopatia. Então, é uma enfermidade vasoproliferativa secundária à vascularização inadequada da retina imatura desse recém-nascido prematuro. É uma das principais causas de cegueira prevenível na infância, sendo responsável por 50 mil crianças cegas em todo o mundo. Como é que é feita a triagem? Todos os recém-nascidos com peso menor que 1,5 kg ou idade gestacional menor que 30 semanas. Isso está na recomendação daquelas diretrizes que eu falei para vocês, abaixo de 5 anos. E todo recém-nascido com peso entre 1,5 kg e 2 kg, ou idade gestacional acima de 30 semanas, cujo curso clínico os coloca em aumento de risco, conforme determinado pelo neonatologista. No geral, o paciente prematuro, que vai ficar muito tempo na UTI, eles passam um rastreamento com o oftalmo pediátrico para todo mundo. Isso eu estou falando nos hospitais particulares, né? Assim, no hospital público, acaba seguindo um pouco as diretrizes. Fatores de risco: imaturidade retiniana, baixo peso, idade gestacional, asfixia perinatal, uma ventilação mecânica, sepse, hemorragia intraventricular, fototerapia, gestação múltipla. Um paciente de 30 semanas, até uns 33 semanas, a gente fala que ainda tem emoção. Depois das 33 semanas, não tem emoção, não.
34 para frente não toma corticoide para amadurecer pulmão, geralmente não vai ficar, né, em respirador, em oxigênio, nada. Mas abaixo disso, principalmente abaixo de 30 semanas, pouquíssimo provável que ele não tem. Ele vai ter pelo menos aqui 3 coisas daqui. Né? Então, por isso que a rotina em hospital particular realmente é fazer o rastreamento em todo mundo. Então, a hipotensão, hipóxia ou hiperóxia, ela vai levar a uma formação de radicais livres, lesando os vasos sanguíneos dos recém-nascidos e levando à interrupção da angiogênese normal. Os vasos retomam o crescimento normal ou os novos vasos crescem anormalmente da retina para o bulbo. E o aumento da permeabilidade desses novos vasos anormais pode resultar em edema retiniano e nessa hemorragia. O tecido fibrovascular normal mais a neovascularização podem também levar a uma tração na retina. E aí é que entra a parte endócrina. No crescimento intrauterino, o GH ele não é o fator de crescimento mais importante, né? E nem os hormônios da tireoide. Por isso que a criança que nasce com hipotireoidismo congênito, ela não vai ter o cretinismo, né? Aquele sintoma ao nascer, porque a criança nasce com peso normal, ela nasce com tamanho normal, porque o que comanda o crescimento intrauterino é a insulina, por isso que o bebê filho de mãe com diabetes, ele nasce grandão, porque a glicemia mal controlada da mãe vai passar através da placenta para o bebê que produz insulina normal, produz muita insulina e cresce muito. Então, um dos principais fatores de crescimento intrauterino é a insulina, o outro é o IGF-1 e não o GH. Então, o fator de crescimento semelhante à insulina, que é a IGF-1, ele vai suportar o crescimento vascular normal da retina e interagir com o fator de crescimento endotelial vascular. Então, no prematuro, com a diminuição desse IGF-1, porque o organismo não está ainda totalmente maduro, então ele não produz IGF-1 adequadamente, os vasos vão parar de crescer, a retina vascular em maturação torna-se hipóxia, e esse fator de crescimento endotelial ele vai se acumular. Mais tarde, à medida que os níveis de IGF-1 vão aumentar durante a maturação, ocorre então a neovascularização. E a ativação de um receptor para esse fator de crescimento endotelial específico pode proteger os vasos retinianos em desenvolvimento e prevenir também a isquemia retiniana induzida pelo oxigênio, no caso do excesso, né? Os pacientes estão entubados e tudo mais. Agora eu vou falar de uma outra doença que ela é rastreada no teste do pezinho e que relativamente de todos os erros inatos que acontecem, porque ela é um erro inato, é uma doença que é comum, dentro dos erros inatos é a mais comum, que é a galactosemia. Então, a lactose, ela se transforma em galactose e em glicose através, né, de enzimas que vão transformando até chegar em glicose. Então, a galactosemia, ela é a principal causa por deficiência da enzima galactose 1-fosfato-uritil transferase, que é a GALT-T, ou a galactosinase, que no caso ela vem aqui assim, ó. Então, pode ser por deficiência desta enzima ou desta enzima aqui. Se for desta, é o tipo 1, galactosemia tipo 1. Se for desta, é tipo 2. Então, levando ao cúmulo tóxico da galactose 1-fosfato. Essa alteração no teste do pezinho ou pelas manifestações clínicas, o paciente vai ter vômitos recorrentes após a injeção de lactose, icterícia, baixo ganho ponderal, hipoglicemia, hipotonia muscular, sepse e catarata. Por que eu coloquei catarata aqui? Porque nas primeiras semanas de vida, paciente que tem vômito, que tem baixo ganho ponderal, hipoglicemia, pode ser uma doença que também é rastreada no teste do pezinho e que é uma doença endócrina. Qual que é? Hiperplasia adrenal congênita. Mas não dá catarata, né? Então, assim, um paciente que tem um histórico
de que teve vômito e tudo mais, e ainda está ali na investigação, se você faz o exame oftalmológico e tem catarata, você já consegue, opa, pera lá, parece ser mais galactosemia mesmo do que hiperplasia adrenal. Porque a hiperplasia adrenal é também uma falta de uma enzima conversora que vai converter os hormônios até chegar a cortisol e aldosterona, presentes, né? Eles são produzidos na adrenal, e que também vão dar muito semelhante a esses sintomas, mas não tem, né, catarata, alteração. E aí, eu vou falar, e falando de catarata, né? Poxa vida, muita coisa na criança pode dar catarata. Eu falei de algumas doenças endócrinas e trouxe aqui só para exemplificar, não vou me estender, porque vai ficar muito cansativo, mas nós temos algumas doenças genéticas que têm alterações também endócrinas que podem dar catarata na criança. Síndrome de Down é muito comum, né? Síndrome de Down na infância, Turner, mas algumas doenças são mais raras, como condrodisplasia puntiforme, que são calcificações puntiformes no corpo inteiro, e aí pode dar também no crânio, né? E dar alteração também visual e de catarata, síndrome de Bardet-Biedl, síndrome de Edwards e síndrome de McElbright, que a gente vai ter um caso clínico para discutir. Bem, não é catarata, não é alteração, né, de retina, de nada, mas algo que é raro na pediatria, mas que em Brasília nós somos referência no HUB, né, referência vem criança da Bahia para fazer tratamento, é a osteogênese imperfeita, que é uma doença genética de alterações ósseas, sem alteração metabólica nenhuma. E de alteração ocular se tem a esclerose azulada. Então, isso é o que chama muita atenção, porque a maioria das crianças tem. E uma característica muito assim, clara para você pensar em osteogênese imperfeita é fratura. Então, o paciente, às vezes, já nasce com múltiplas fraturas. A depender do tipo de osteogênese imperfeita, às vezes é incompatível com a vida. Mas é algo assim, muito importante para que seja gravado na memória de vocês, porque apesar de ser uma doença rara, em Brasília nós temos bastante casos, porque é referência, o HUB é referência nacional. Os pacientes vêm para poder tratamento. E se a causa da catarata não for esclarecida? Nossa, eu olhei ali, não tem história nenhuma, não parece nenhuma dessas doenças, não tem diagnóstico de nada, veio para uma rotina, o pediatra não ouviu, né? Então, o que o oftalmologista pode acrescentar para tentar ajudar a rastrear e orientar esse paciente? O cariótipo, se você principalmente vê, né, características dismórficas nesse paciente, é importante pedir. O cariótipo leva 30 a 45 dias no treino. Na rede pública, só faz no HUB e no Hospital da Criança, então é dificilmente, mas aqui no HUB, você vai pedir, o paciente vai fazer de saúde. Mas é importante que não seja retardado o pedido desse exame, e muitas vezes a gente não lembra de pedir. Glicemia de jejum, hemoglobina glicada para descartar diabetes, cálcio e fosfato, pensando no hiperpara e no hipopara. Você pode pedir até um PTH também, né? Mas se não lembrar, exame de rotina mais simples é cálcio e fosfato. Teste para galactosemia e outros erros inatos. Se o paciente, caso, fez o teste do pezinho e não foi resgatar, isso aqui é extremamente importante questionar teste do pezinho, porque ele também demora um pouco, na rede pública é mais rápido do que na rede particular. Na rede particular, às vezes, leva 20 dias. E se você tem um erro inato, se tem um hipotireoidismo, isso atrasa o início de tratamento. Então, é importante lembrar desses 3 tópicos aqui para exame. Nós não precisa aprofundar tanto, mas foi algo que eu, estudando, vi que o oftalmologista pode pedir, né, de forma simples. Eu quero agradecer mais uma vez. Eu sei que, né, o andar da hora, a gente fica cansado, todo mundo, eu vi alguns olhinhos assim, meio que, nossa, a aula está pesada, né? Mas espero que tenha sido claro para vocês, que a gente possa
né? Agora, discutir o caso clínico, aprofundar em que vocês tiverem mais interesse, mas dentro da endocrinopediatria, essas são as doenças mais comuns que vocês possam pensar e também rastrear. Roberto, você comenta um pouquinho para a gente como é que é o tratamento de baixa estatura? Só do ponto de vista porque a gente começa a acompanhar as crianças que estão controlando a miopia e algumas vêm com usando GH, hormônio também. Seria interessante se a gente ter uma visão geral de como que é esse tratamento, o que que a gente vai esperar? Essa criança, será que vai usar por um ano, vai usar por dois? Eu tenho que ficar preocupado se ela já entrou na E você puberdade ou recebe não. muito meus pacientes usando Exato. GH, né? E as mães falam muito isso, né? Nossa, doutora, mas a senhora não me falou, o GH faz isso, faz aumentar? Não é que faz aumentar, é porque o GH, né, o hormônio do crescimento, ele vai proliferar e acelerar o crescimento de todas as células. Então, aquele paciente que tem indicação de usar o hormônio do crescimento, que está em uso, mais ainda ele precisa manter um controle anual com o oftalmologista, porque ele vai ter um crescimento. Eu brinco com as mães assim, eu gosto de sempre ser muito clara, né? E aí eu falo assim: olha, pensa bem, você quer que ele cresça, mas você acha que ele vai crescer só a coluna? Você quer que ele seja alto, mas o braço não vai ficar pequeno. Então, o braço cresce, o pé cresce, e elas falam muito, né? Nossa, o pé cresceu demais. Então, tudo vai crescer. E a forma mais simples que eu explico é que o olho também vai crescer. E se ele já tem, né, algum problema de miopia, né? E eu pergunto muito sobre a história oftalmológica dos pais também. Porque às vezes a mãe vem usando óculos, mas assim, começou a usar com 40, né? Não, às vezes ela usa desde pequenininha, e isso é um sinal de que a gente precisa também caminhar. Então, eu tenho uma rotina, assim, no meu checklist de consulta, sempre, dentista e oftalmo. Inclusive, para quem faz tratamento de puberdade e crescimento, a parte odontológica é importantíssima, né? Para o paciente que tem diabetes também, porque uma alteração de infecção dentária vai descontrolar o diabetes. E no caso do crescimento e da puberdade, geralmente o paciente que tem baixa estatura por deficiência de hormônio, entendam, a deficiência não necessariamente é falta de produção. Às vezes o paciente produz o hormônio, mas ele não funciona. Então, eu explico muito que o hormônio ele funciona como chave e fechadura. Vocês viram ali os receptores, né? Então, vem o autoanticorpo antirreceptor lá do TSH, que se acopla. Então, o hormônio, ele funciona aqui produzindo e a fechadura é o receptor. Então, tem chave que não entra na fechadura. Tem chave que entra, mas não roda. Tem chave que entra, roda, mas ela não roda a ponto de abrir a porta. Então, para que o crescimento aconteça, precisa o GH, ele se acoplar ao receptor. Então, ele precisa primeiro ser produzido. Aí, ele é produzido, se acopla ao receptor, e depois que ele se acopla ao receptor, ele começa um receptor com outro se dimerizar, se juntar, e dentro da célula começam vários sinalizadores a serem estimulados para poder ter a função do crescimento. Então, não é só produzir hormônio. Então, as indicações podem ser diversas: doenças crônicas, doença renal, deficiência clássica. A maioria das vezes é deficiência funcional por algum motivo, às vezes não esclarecido, idiopático, e as crianças prematuras, né? As crianças prematuras, elas podem esperar até 4 anos de idade para poder recuperar ou fazer o catch-up, que a gente fala, de crescimento, mas se elas não fazem até os 4 anos de idade, elas têm indicação de hormônio do crescimento. E muitas vezes elas recuperam, mas lá na frente, na puberdade, elas não fazem estirão. Então, elas também têm que usar hormônio do crescimento. Então, a parte oftalmológica é importante, porque o crescimento não vai ser só de coluna linear, ele vai ser geral. Aí eu falo, ó, o cérebro vai crescer, o coração vai crescer. Vai crescer, doutora? Vai crescer proporcionalmente. Nossa, mas isso não é ruim? Não, porque a gente só está suplementando, pensa numa vitamina, a gente está suplementando o que está em falta. Depois que completar o crescimento, a gente vai tirar.
A maioria desses pacientes que usam GH, eles não têm deficiência clássica, né? O deficiente clássico é aquele paciente que tem baixa estatura, hipoglicemia, hipogonadismo. Geralmente ele tem outros sintomas da deficiência de GH, né? Tem baixa massa óssea, que seria a osteoporose no adulto, que a gente não fala osteoporose na criança. Então, é importante que o paciente vá pelo menos anualmente no oftalmologista. Eu peço no dentista também. Geralmente, se for suplementar GH, geralmente nessa faixa etária, se não fez catch-up até 4 anos, e depois na puberdade, na pré-puberdade? Como que é? Só para a gente O saber mais ou menos tratamento do as GH, idades. ele pode ser indicado quando você detecta que o paciente não está crescendo. O que é não crescer? Existem curvas de crescimento, e aí existe curva de velocidade de crescimento. Para cada faixa etária, ao nascer, cresce 25 centímetros, e depois esse crescimento, essa velocidade, ela vai caindo. Então, se naquele período, aos 4, aos 6, aos 10, aos 12, o paciente não está alcançando o mínimo do normal para a curva da velocidade de crescimento, é indicação de GH. Mas no caso do prematuro, ele pode esperar 4 anos. Não recuperou, já começa com hormônio. Para quem não foi prematuro, mas nasceu baixo peso, PIG, que é o pequeno para a idade gestacional, ele espera 2 anos. O problema que a gente tem, esperar 2 anos e já pensar em usar GH, é que aos 2 anos essa criança, dificilmente ela alcançou 15 quilos. E para fazer os exames de curva de hormônio, tem que ter pelo menos 15 quilos. Então, a gente acaba esbarrando um pouquinho nessa dificuldade ali, né, de fazer os exames. E também começar aos 2 anos e aos 4 anos não vai trazer um impacto deletério começar com 4, não. O ruim é quando começa tarde. Então, a melhor resposta do tratamento com hormônio de crescimento é antes da puberdade. E ela é dose dependente. Então, o paciente que usa uma dose baixa, ele tem uma chance de não ter uma recuperação do crescimento tão adequada. E essa recuperação, ela deve ser feita no primeiro ano. Então, por isso que é importante o acompanhamento bem certinho a cada 3 meses e ajustando para a dose, porque a dose é relativa ao peso, em relação ao peso da criança. Mas quanto mais cedo começar, melhor a resposta final da altura. Estou perguntando sobre a idade, que eu fui pesquisar se o GH realmente tinha uma interferência no controle da miopia, porque hoje a gente tem lentes que ajudam a controlar a miopia, tem colírios que a gente usa, tem lente de contato e tal, e eles provaram desacelerar um pouco a miopia, quando a gente diagnostica que a criança é míope. Mas muitas crianças estão usando GH, e será que essas crianças que são pré-míopes, que hoje elas são 0 grau, mas talvez ano que vem elas vão começar a ficar míopes, e eu sei que estão usando hormônio, será que eu tenho que me preocupar para, tipo, acompanhar de mais perto, ou então, que tem trabalhos... Eu achei vou te comentar aqui. E aí achei um trabalho, e aí assim, será que essas crianças a gente mereceria então já tratar, porque o GH vai fazer um aumento, vai fazer essa miopia disparar mais do que uma criança que não está tratando? E aí eu achei um trabalho que é um trabalho meio antigo italiano, e só que eles colocavam no trabalho crianças também com nanismo congênito. Então assim, e eram crianças e colocavam e comparavam crianças que usavam hormônio só lá para frente com esse caso como você está comentando. E aí eles chegaram à conclusão que as crianças que tinham nanismo congênito mesmo elas esse olho não crescia muito mais usando hormônio. Então a conclusão, o comentário do trabalho é que nos primeiros anos de vida, nos primeiros 2, 3 anos, parece que o GH tem mais impacto para a esclera se alongar. Depois disso, se ela não se alongou, esses receptores não vão estar tão ativos ainda, então essas crianças costumam ser auto-hipermétricas, terem olhos pequenos, mesmo que você use o GH depois, o corpo cresce, mas a miopia não se alonga. Agora, aquelas que são assim, tipo, e ali separaram em grupos, crianças com que já eram um pouco míopes, crianças que eram tipo 0 grau até 1 grau positivo, crianças que já eram hipermetrópicos mais moderados, até 3 graus, que tinham mais que 4, ou seja, muita hipermetropia. Esses que tinham muita hipermetropia, caía sim hipermetropia de forma significativa usando GH, mas nessa situação, sem ter nanismo congênito, era assim, uma criança que não... Não é por causa do crescimento, isso vai melhorando? Então, eles acham que assim, se você não teve GH, uma oferta adequada de GH nos primeiros anos de vida, essa esclera não vai, assim, ela não amadureceu o quanto que deveria ser, e você tem mais risco de aumentar a miopia numa criança que não teve carência de GH nos primeiros anos de vida e que você só estava suplementando depois na pré-puberdade para que ela cresça um pouco mais. Então essas crianças estariam sob mais risco, e aí você
todas elas, basicamente, de forma significativa, tiveram um alongamento dos olhos. Então, aquelas que eram muito hipermétropes, caiu um pouquinho em hipermetropia. As que já eram pré-míopes, de fato, se tornaram míopes. Então, assim, eu tirei para mim de conclusão que realmente a maioria delas vão ter o GH como fator de risco para que a miopia aumente. Mas não tem trabalho pegando só esse público e dizendo assim, o tratamento que a gente usa hoje, que é o óculos, e ajudando no controle da progressão, que é o colírio, a diatropina, se ele realmente precisa ter um protocolo diferente para essas crianças ou não. Então, na prática, eu acho que a gente tira assim, que é um fator de risco de que a miopia poderia crescer. Então, acompanha essa criança mais de perto, mas o tratamento, até onde a gente tem protocolo, é igual às outras. Aí, Na prática, assim, eu não vejo, eu, assim, caminho todo mundo, e o que eu vejo é aquela criança que já usava óculos, né? Às vezes, e depende muito também do quão baixa essa criança é. Eu vejo assim, né? Se ela era muito, tinha muita baixa estatura e teve um crescimento muito acelerado, além do normal, porque, por exemplo, na puberdade a menina cresce de 8 a 10, tem menina com GH que cresce 13, né? Então, assim, eu vejo muito essa diferença do quanto teve de estirão? o tanto que teve de estirão. Um questionamento que existiu há um tempo atrás, e que agora já caiu, assim, é que o questionamento era se o GH piorava, e no caso da ortopedia, se piorava, se dava escoliose, né? E aí, assim, o que a gente tem de recomendação é que naqueles pacientes que têm escoliose grave, com grau elevado, acima de 90, não usar, mas que isso não piora a escoliose, né? Claro que o crescimento acelerado, que já seria talvez no estirão normal, mesmo se não usasse GH, pudesse causar isso daí, mas antes se evitava usar GH em pacientes com escoliose, hoje não mais, né? Igual a história no caso da dermato do Roacutan, né? Se isso vai interferir no crescimento ou não. Isso é outra resposta que a gente tem, também já positiva, de que não interfere no crescimento. Porque o GH, ele é uma medicação relativamente nova. Ela surgiu em 1985, né? E depois é que foi aprimorando e hoje é uma somatropina recombinante humana, antes era do porco, né? Então, inclusive para aquelas crianças adolescentes que querem doar sangue, para quem fez, adolescente não, mas, por exemplo, aqueles adultos que usaram GH na década de 90, que era de porco, eles não podem doar sangue para o resto da vida. É contraindicado. Mas, depois que surgiu, acho que foi 2000, surgiu a somatropina recombinante humana, aí não tem mais essa recomendação. Eu tive um paciente, na verdade não era meu paciente, é paciente de uma amiga que foi da escola, todo mundo, adolescente, foi lá para doar. E foi super constrangedor, porque ele foi proibido de doar sangue. Na verdade, foi um erro de comunicação lá da técnica, porque a GH que ele usa não tem contraindicação, ele pode doar, sabe? Antes de a gente ir para o caso clínico, só uma última pergunta para te fazer. A gente tem muito paciente que tem hipoplasia de disco óptico ou que tem uma síndrome de Morning Glory, alguma alteração do disco óptico que foi mal formado e tudo mais. Existe muito relato de que essas malformações possam ter outras alterações de malformação da linha média do crânio. E aí, com isso, esses pacientes poderiam ter um hipopituitarismo. Só que isso a gente lê muito nos nossos livros e tudo mais, e se diz que essas crianças podem nascer com mais hipoglicemia, podem ter dificuldades de crescimento e tudo mais. Então, onde eu quero chegar? Se toda criança que a gente tem uma displasia do nervo óptico, nós temos que pedir neuroimagem, aí vem a dificuldade. Tipo, uma criança que está neurotípica, porque ela não tem nenhum distúrbio, parece que a princípio ela está desenvolvendo bem, será que eu vou ter que sedar e fazer uma neuroimagem já agora, ou eu deixo para fazer depois? E vou acompanhando, só dividindo essa criança com o neuropediatra, que vai acompanhando os marcos de desenvolvimento neurológico e tudo mais. Como que eu vou rastrear se ela tem um déficit hormonal que tem que ser diagnosticado cedo ou não? Basta o teste do pezinho para ver se não tem um hipotireoidismo, basta, enfim, ou tem alguns indícios de marcadores que eu tenho que acompanhar. Ou eu tenho, assim, toda criança tem essa obrigação de compartilhar com o neuroendócrino, com o endocrinoped, ou com o pediatra mesmo, com esse alerta. Né? Se é um pediatra, lembre que a hipoplasia pode ter alterações de linha média, pode ter hipopituitarismo e tudo mais. Enfim, essas manifestações vão aparecer agora no bebezinho ainda, ou vão aparecer lá na puberdade, talvez, enfim. Como que é essa evolução, se pudesse dar para a gente assim, qual que é a preocupação que a gente tem que ter? Dependendo do grau de comprometimento,
se o defeito de linha média for muito grave, ela já vai ter comprometimento desde da fase de lactente, né? Então, vai ter baixo ganho de peso, hipoglicemia. Então, você tem que pensar assim, o que produz na hipófise, né? Então, quais são os eixos que vão produzir? TSH. Então, se tem alteração de hipófise lá de linha média, vai ter interferência na produção dos hormônios hipofisários, o hipotireoidismo vai ser central. Então, lembra do TSH lá, né? Vai ser secundário ou terciário o hipotireoidismo. Então, eu posso pedir um T4 livre. Se eu pedir um TSH, eu posso pedir, mas se for central, o TSH vai vir normal, não necessariamente baixo, às vezes ele vem normal e o T4 livre baixo. Então, o T4 livre seria um exame de rastreio que o oftalmo pode pedir. Um outro exame também que pode pedir é a glicemia de jejum, que aí vai vir uma hipoglicemia, né, uma glicemia ali mais no limite inferior da normalidade, que se for um recém-nascido, 6 meses, ali abaixo de 60, a gente considera hipoglicemia. O IGF-1, eu falei aqui, da retinopatia, ele pode vir baixo, depois ele normalizar, e o IGF-1, ele é um exame que ele tem um valor de referência muito alto, muito alargado. Então, às vezes, ele vai de 50 a 250. E aquele paciente que está na metade da referência para baixo, ele pode ter uma deficiência, sim, funcional, uma deficiência parcial de GH. Então, o GF1 não seria o melhor exame para crescimento, muito menos o GH basal. Então, assim, a gente só tem uma situação que pede GH basal, que é quando eu suspeito de gigantismo, de acromegalia. Porque aí o problema é uma mutação genética ou então um tumor que não tem feedback, então produz GH, e o GH é alto GF1 também. Então, o GH basal, ele vai vir sempre baixo. Então, a gente não pede GH basal. Então, eu acredito que o melhor é o acompanhamento interdisciplinar mesmo. É neurooftalmo e endócrino pediatra. Porque dependendo, se for uma criança muito pequena, o endócrino pediatra não vai expor essa criança a fazer curva de GH, tem risco de hipoglicemia e convulsão, né? Não vai fazer uma ressonância que tem que ser sedado, né, com contraste. Então, o acompanhamento clínico, ele é mais fidedigno para o crescimento do que qualquer exame laboratorial. Porque aquela criança que na curvinha que eu falei não cresce bem, ela faz uma curva de GH da normal. Ela produz o GH. E é isso que, às vezes, os pacientes e até médicos, às vezes, não entendem. Por que ela produz e não cresce? Porque os hormônios, eles funcionam que nem chave e fechadura. Depois que eu fiz essa, né, homologia assim, com a chave e fechadura, assim, ficou muito fácil de explicar para os residentes, para os pacientes, né? Porque eu tenho a chave aqui na minha mão. E por que eu não abro a porta? Porque ela não entra, tem que ter a casinha certa. E por isso que algumas doenças endócrinas, elas desencadeiam outras doenças endócrinas. Então, o hipotireoidismo, né, que é o T4 baixo e o TSH alto, o hipotireoidismo, quando o TSH está muito alto, ele pode desencadear uma puberdade precoce. E é a única causa de puberdade precoce que tem baixa estatura, é quando tem secundária o hipotireoidismo. Por quê? Porque o receptor do LH, ele é homólogo ao receptor do TSH. Então, o excesso de TSH, ele vai acoplar em todos os receptores, vai sobrar TSH. Aí ele vai lá e se acopla ao receptor do LH, como se fosse um LH. Então, ele vai estimular a produção ovariana de estrogênio, né? No menino, testosterona, no testículo. Então, algumas doenças endócrinas podem desencadear outras também. Mas no caso específico desse, eu acho que o melhor é o acompanhamento interdisciplinar mesmo, né? Alguns exames assim, mais simples, eu acho que é válido. A glicemia de jejum, para descartar uma hipoglicemia, né? O T4 livre com TSH. E se for uma criança até 6 meses de idade, você pode pedir testosterona no menino, estrogênio na menina e LH, porque o eixo ainda está aberto. Lembra da historinha que a menina, às vezes, sai leite da mama quando nasce e, às vezes, tem um sangramento vaginal? Porque existe a mini puberdade.
até 2 anos de idade, que é quando a criança nasce, o eixo gonadal está aberto, mas aí assim que corta o cordão umbilical, esse eixo que é produzido muito estrogênio, está lá muito estrogênio e muito LH, ele faz o feedback negativo, bloqueia a hipófise, e aí depois dos 6 meses a criança não produz mais LH até chegar na puberdade. E aí existem vários sinalizadores inibitórios e estimulatórios, né, para a puberdade, aí isso aí é outra aula, mas assim, o LH, a testosterona e o estradiol, você pode pedir, mas para que eu vou pedir? Você vai pedir para ver a integridade do eixo gonadal, porque se tiver a nível puberal, se essa criança estiver produzindo muito, quer dizer o quê? Que ela vai entrar espontaneamente na puberdade. E aí a criança pode ter um panhipopituitarismo. O que é o panhipopituitarismo? É a deficiência de 2 ou mais hormônios hipofisários. Então, se ela tiver falta de produção, né, de ACTH e depois de cortisol, e tiver hipoglicemia, e tiver um hipotireoidismo, já é panhipo. Mas ela pode ter a integridade do eixo gonadal e entrar espontaneamente na puberdade. Né? É uma forma da gente já rastrear essa parte da puberdade para saber se vai entrar ou não. Agora, a parte do GH é mais difícil, porque eu só vou realmente ter certeza que tem uma deficiência né, forte de GH se ele tiver outros sintomas. A hipoglicemia principalmente, né? Porque o crescimento a gente não vai ver. O bebezinho com deficiência de GH, ele vai nascer normal, com peso normal. Porque o que comanda o crescimento intrauterino é insulina e GF1. Entendeu? Muito obrigado. Vou passar para a Stephanie apresentar o caso para a gente, tá? Claro, todo mundo já me conhece. Eu trouxe esse caso bem rápido, só para a gente ilustrar um pouco que tem muitas doenças endócrinas que a gente não lembra, né, não associa a problemas oculares. A gente sempre lembra muito de diabetes, mas tem outros casos interessantes que a gente pode receber no nosso consultório que a gente tem que ligar o alerta, tá bom? Esse caso clínico era uma paciente de sexo feminino, tinha 11 anos. Ela veio para uma consulta de uma avaliação mesmo normal, não tem nenhuma queixa específica oftalmológica. Mas uma coisa interessante que a gente percebeu na história pregressa dela foi que ela teve uma queda da própria altura em dezembro de 2019 e ela teve um corte na região frontal e foi feita a sutura. Como ela era muito criança, aí decidiram fazer a tomografia só para confirmar que estava tudo bem. Ela não tinha nenhum sintoma de quadro neurológico. E aí foi encontrado um incidentoma de displasia óssea perto do osso esfenoide. Guardei essa informação que já a gente vai aprofundar um pouco mais. Com relação à história familiar, a mãe tinha glaucoma, usava colíria, mas estava bem controlado. O pai tinha miopia baixa, mas já tinha feito cirurgia e também estava tudo bem. E da própria criança, da paciente, ela fazia uso de óculos com a miopia baixa. No exame oftalmológico, a gente percebeu na refração nada demais, uma miopia de grau, com a acuidade boa, né, com correção. E nos demais parâmetros também tudo bem, sem desvio. A gente achou um pouco de limitação de abdução bilateral, -1, mas a gente ficou na dúvida se essa limitação era verdadeira ou não por conta do formato palpebral dela. Reflexos pupulares também normal, biomicroscopia também normal. Fundo de olho com escavação um pouquinho maior, mas o disco também era maior, então parecia escavação grande fisiológica mesmo. Como conduta, a gente pediu esses exames oftalmológicos e o retorno a cada 6 meses para acompanhar a miopia, ver se essa miopia ia aumentar, e segmento dessa displasia óssea. Essa paciente a gente atendeu recentemente, então ela ainda não voltou do segmento de 6 meses para a gente ver como estão esses exames. E com relação àquele incidentaloma dela de dezembro de 2019, ela foi acompanhando com diversas tomografias, ela teve um total de 3 tomografias em 2019, em 2020 e 2022, e permanecia estável, essa displasia óssea. E aí ela foi acompanhada com diversos médicos, geneticista, endocrinologista, ortopedista, e pelo que foi relatado na consulta,
O endocrinologista achou que ela estava crescendo muito rápido, suspeitou de uma hipersecreção de GH, e o geneticista suspeitou de puberdade precoce. Aí, juntando todas essas informações, a hipótese diagnóstica dela, como a gente já falou no começo, aqui foi só os laudos. Ela não tinha história, ela já menstruou? Não sabe. Pegou a gente. Ela não comentou na consulta. Aqui são só os laudos. Eu não consegui resgatar as imagens, mas tem alguns exemplos que eu trouxe para a gente poder conseguir ver a displasia óssea numa tomografia. Então, ela já veio com essa hipótese diagnóstica do geneticista, não foi a gente que pensou, e por conta de todos aqueles fatores, eles pensaram numa possível síndrome de McConnell-Bright, né, que fala. McConnell-Bright. E essa síndrome é uma doença genética rara. Pela revisão de literatura que eu vi, ela tem uma tríade característica, que é displasia fibrosa poliostótica, que significa que são em vários ossos, manchas cutâneas de café com leite e endocrinopatias hiperfuncionantes. Pelo que eu vi em estudos antigos, eles citavam a puberdade precoce periférica como dentro da tríade, mas eles foram percebendo, com o passar do tempo, que tem pacientes que têm outras manifestações endócrinas, como hipertireoidismo, síndrome de Cushing, hipersecreção de GH, não necessariamente só a puberdade precoce periférica. Então, eles resolveram ampliar um pouco mais essa nomenclatura. E tem a causa dessa síndrome é uma mutação do tipo mosaico, nesse gene GNAS, que causa uma diversa cascata, mas a principal parte que eles falam é da secreção autônoma de tecidos endócrinos. Com relação ao quadro clínico, é altamente variável, como a gente pode perceber, porque depende muito do grau e do que é acometido. Eles falam que crianças que têm as manifestações quanto mais precoces parecem ser mais graves. E geralmente as meninas têm uma manifestação mais cedo do que os meninos. Qualquer coisa, doutora, se quiser, podem comentar, tá bom? A gente pode ir conversando? Pode, claro, pode sim. Então, assim, essa síndrome, eu não coloquei, escrevi, porque realmente ela é muito rara. Até hoje eu tive 2 casos só. Então, a característica principal dela é que você falou assim, eles viram outros sintomas, outras Sim. coisas. Então, assim, esses outros sintomas têm a ver com a mutação. Então, o que acontece é um aumento da sinalização intracelular do AMP cíclico. Então, onde o AMP cíclico passa e ativa, ele vai ativar. Então, osso, tireoide, pele. Por que tem essa alteração de pele, que são as manchas de café com leite? Porque ele faz essa estimulação. O AMP cíclico estimula na pele, né, a melatonina. Então, dá essas manchas. Por que dá essas alterações ósseas? Então, onde tem AMP cíclico para estimular, é uma mutação genética, mas que o fenótipo vai depender da onde ele vai acometer, o tecido, o órgão que ele vai acometer. Mas o que é mais comum no McConnell-Bright nem é tanto a mancha café com leite, as alterações de tireoide, na menina, que é mais comum na menina, é a menstruação, a menarca muito precoce. E há uma dissociação entre menarca e telarca, porque na puberdade há uma cronologia. Primeiro vem a telarca, que é a mama, depois vem a pubarca, e a telarca ela vai mudando de estadio puberal, de estágios, né, que é aquele estágio de Tanner, que a gente aprende na faculdade, e quando a menina está com a mama no estágio puberal 4, que é quando a mama já tem um volume grande, a auréola, ela já se destaca, forma uma segunda saliência, e a auréola é mais escura, assim, em relação à pele, acaba ficando parecido, assim, como está a mancha de café com leite, é quando a menina menstrua, porque é quando ela tem o pico estrogênico, é quando o ovário, nesse pico estrogênico, ela já desenvolveu a mama e já desenvolveu o útero, aí ela menstrua. Mas no McConnell-Bright é uma dissociação, ela menstrua muito precocemente, sem mama aparente. Então, isso chama muita atenção. E, geralmente, aparece um cisto. É genético, então há proliferação periférica. Então, como é que a gente descobre isso? Pedindo LH, estradiol e ultrassonografia pélvica. Então, o LH é impúbere, na maioria das vezes, o estradiol é muito alto e ela tem um ovário aumentado.
essa do consultório veio com queixa e aí fez o diagnóstico, fez o tratamento, que é oral, é até mais tranquilo que o tratamento, né, da puberdade precoce central, que é a injeção. Mas essa do hospital público é uma menina que menstruou aos 2 anos de idade. E naquela época, hoje ela deve ter uns 30 anos, 20 e poucos anos, mas naquela época, o cirurgião achou que era um tumor e tirou o ovário da menina. E aí, quando ela menstruou pela segunda vez, aos 4 anos de idade, é que foram atrás e falaram, não, está errado o negócio disso, né? E era uma síndrome de McNaught. Nem sempre vai ter mancha café com leite como é de livro, geralmente são manchas pequenas, né? Ele fala que é unilateral e no livro aparecem manchas grandes, geralmente não é assim. E essas alterações, né, de ósseas também são mais comuns do que a mancha café com leite. Então, da tríade, o mais comum da doença é a tríade, mas da tríade o mais comum é a menarca muito precoce, com essa dissociação da telarca junto com a fibrose oleostônica, né? E a gente escolheu esse caso porque, mesmo não tendo coisas muito importantes da oftalmo na tríade, mas quando acontecem alterações, para a gente é muito importante a gente acompanhar o paciente. Então, você pode perceber nesse caso, né, uma simetria facial por causa dessa massa orbital, coesão família, extinção do movimento ocular. Mas esse caso é um caso de McNaught, nessa foto? Pelo que diz no artigo, sim. É um caso meio antigo. Aí eles têm como princípio. Aí ele fala que assim, ele se até denomina como se fosse uma displasia fibrosa óssea mais importante do que os outros fatores, porque realmente não tinha as outras características da tríade. Aí, nesse caso dessa criança, também a gente pode perceber essa retração pálpebral inferior, a fenda pálpebral anticogoloide lateral que está abaixo do fio medial e um discreto abalamento aqui da região frontal. O mais impressionante nessa criança, quando eu achei, é que, olha como está a tomografia dela, tem um acometimento, né, orbital muito importante, mas mesmo assim ele descreve o exame físico dela, né, oftalmológico, tudo normal, sem restrição de mobilidade, uma acuidade boa. Mas aí, numa criança com essa característica fenotípica, você vai pensar nas displasias no geral, né, mais do que no McNaught, porque o que chama muita atenção, se fosse nessa menina, seria a telarca ou então a história de menarca. Então, nessas alterações ósseas, você vai pensar primeiro mesmo, que é mais comum, nas displasias ósseas, né, propriamente dita mesmo, de base, e olhar a esclera, pensar em osteogênese imperfeita. Nesse Questionar a fratura, né? Porque na osteogênese tem que ter fratura. Nesse último caso, a gente pode perceber aqui que aqui no olho direito, no caminho do nervo óptico, tem muita repercussão. E eles falam que às vezes esses pacientes não têm muita repercussão ocular, mas às vezes quando tem isquemia e compressão, pode chegar até a amorose por conta desse acometimento do nervo óptico. Com relação ao diagnóstico, pelo que eu vi, é importante identificar o quadro clínico e ele cita alguns exames laboratoriais que a gente deve pedir. Logicamente que esse paciente a gente vai acompanhar com endócrino, vai ter um acompanhamento multidisciplinar. E eles citam, você até citou da ultrassonografia, né, da paciente, que é importante esses exames complementares, porque às vezes vocês podem achar alguns outros acometimentos, cistos ovarianos e também, eventualmente, das glândulas adrenais, que citam nos artigos. Com relação ao tratamento, pelo que eu li, eles falam que depende muito da manifestação clínica. Então, o paciente vai ter uma manifestação clínica, a gente vai tratar diretamente essa manifestação clínica. Não tem algo assim geral para esses pacientes. Eles falam que se o paciente tiver uma fibrodisplasia óssea sintomática, bisfosfonato, podem ajudar a aliviar a dor óssea. É importante sempre avaliar a questão de fraturas que os pacientes podem ter, acompanhar com o ortopedista. Com relação ao hipertireoidismo, eles citam medicações antireoidianas. E o que eu achei interessante, doutora, agora você pode corrigir, porque eu achei que o Cushing associado ao McNaught, eles falam que é um tratamento mais agressivo, tem que fazer a cirurgia e complementar depois com glicocorticoide e mineralocorticoide durante a vida. E uma coisa importante que eles falam que, a depender da mobilidade do paciente devido a esse acometimento ósseo, é importante se ele conseguir fazer exercícios físicos, que isso é muito bom. De baixo impacto. Isso, que é muito bom. O Cushing, essa tarefa dependente do McNaught, que é raríssimo, eu nunca vi, assim,
nem relato aqui em Brasília, a gente tem um grupo, né? Então, nunca vi ninguém falando assim, olha, eu tô com um caso assim e tal. Mas essas alterações ósseas são comuns, mas também não é comum ter tanta dor a ponto de precisar usar bisfosfonatos, né? Os bisfosfonatos em criança não são liberados os orais, igual do adulto, então tem que ser endovenoso, igual se faz para a osteogênese perfeita. Então, o hipertiroidismo, né, é mais comum dessas alterações endócrinas fora a óssea e a puberdade precoce é mais comum também, então tem que ser rastreado também. Mas eu acho que, assim, como tal, é aquela historinha lá do atendimento interdisciplinar, né? Eu acho que esses atendimentos interdisciplinares, eles são importantes, às vezes até como forma de orientação mesmo, né? Ó, você pode ter alguma síndrome, eu não estou falando que tem, mas é importante que você procure e tal. No caso da pediatria, eu acho que funciona bem isso, porque as mães se preocupam muito, né? Às vezes, no caso do adulto, eu falo assim, não está inventando, doutor está querendo inventar moda, né? Mas da criança, não, as mães geralmente são muito preocupadas. Eu acho que um exame de rastreamento, assim, básico para evitar, porque, por exemplo, a doença óssea não tem como tratar, assim, né? Você não vai fazer um tratamento mais rápido. Mas o impacto da puberdade precoce nessa síndrome é muito prejudicial para o crescimento. Porque a criança menstrua, às vezes, olha, essa menina com 2 anos, com 2, 4, 6 anos, ela não vai passar de 1,30 e pouco de altura, né? Então, eu acho que isso é o mais urgente, né? Se você fizer uma avaliação e suspeitar de McNalbright, o que vai fazer você suspeitar, a meu ver, é mais a mancha da café com leite na hora da consulta, né? A história da aceleração de puberdade, olhou mancha de café com leite, McNalbright. Tendo ou não a tríade completa, uma doença óssea. Se não tiver doença óssea, você fecha o diagnóstico tendo puberdade precoce periférica. Eu vi também que, assim, eles falam que é muito importante acompanhar, porque por conta da morbidade que os pacientes vão ter, né? Tanto a mortalidade, assim, meu Deus, tem risco de vida e morrer, né? Assim, o paciente vai acontecendo uma coisa aqui e ali, às vezes ele vai perdendo essa qualidade de vida. Aí tem o hipertiroidismo, tem as dores ósseas, né? Então, é importante. Agora, o objetivo principal do tratamento da puberdade precoce é a altura, né? Depois, e o tratamento é com uma medicação oral, que é um inibidor de aromatase, que ele inibe a enzima que converte, né, a testosterona em estrogênio. Então, você dá o anastrozol ou o letrozol, no caso do McNalbright, a melhor resposta é com o letrozol. E aí é uma medicação oral que é super tranquila, mas precisa ser muito bem explicada para a família, porque quando você trata e a mãe vê que regrediu a puberdade, se a criança não tiver fenotipicamente muitos sinais, tende, às vezes, esparçar a consulta e vai e se perde no meio do caminho. Aí, quando vê a criança no estudo de Obrigada.